ó Deus, naquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração. Que o Teu Espírito venha sobre nós e nos abrace, e nos toque, e nos envolva, Pai. Que o Teu Espírito venha sobre nós e nos derrame uma graça tal, que nós saiamos daqui na certeza de termos sido tocados e visitados por Ti. Espírito Santo, te invoco aqui nessa noite. Eu solicito a manifestação da Tua presença de um modo ainda mais notório, porque tudo que o Senhor já tem feito, e olha que já estamos numa atmosfera muito gostosa aqui durante os louvores. Eu peço, faz algo mais. Torna-se, ó Deus, mais notório, de modo que as nossas sensibilidades espirituais se aflorem nessa noite, e a gente consiga sentir o Senhor, a gente consiga sentir o Teu toque, a gente consiga sentir o Teu abraço, que será ecoado aqui nessa noite. Que eu seja nessa noite apenas a voz do que clama, mas que do Senhor seja o clamor, e que do Senhor sejam as palavras. Agora Paulo ele inicia no capítulo 1 aos Romanos, do versículo 16. Ele vai começar a dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho aqui, como nós aprendemos na matéria Evangelho da Graça, do nosso seminário aqui na igreja, ela tem um sentido de graça salvadora. Quando Paulo está dizendo eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele está dizendo eu não me envergonho das pessoas saberem que eu fui salvo única e exclusivamente pela graça. Eu não me envergonho das pessoas saberem que eu não tinha méritos para a salvação. Eu não me envergonho das pessoas saberem que eu não tinha perfeição suficiente para ser salvo. Eu não me envergonho das pessoas saberem que se não fora pela graça, eu merecia o inferno. Se você pega toda a carta de Paulo aos Romanos, ele está falando a respeito da graça, da justiça e do juízo de Deus. Paulo mostra como que na graça, no Evangelho da Graça, no tempo da graça, a justiça de Deus se mostra em compadecimento dos seus servos, cobrindo mesmo a multidão de pecados, e o sangue de Jesus nos purificando à medida que nós vamos dando liberdade para o Senhor operar em nós. E depois ou mesmo antes de fazer toda essa explanação sobre a graça de Deus, ele já inicia no versículo 16, é exatamente o versículo onde ele inicia suas exortações, no capítulo 1, aqui no versículo 1 ao versículo 7, você tem um texto introdutório, do versículo 8 ao versículo 15, Paulo fala sobre a sua curiosidade e desejo de conhecer a igreja de Roma, porque aqui ele ainda não conhecia. Igreja que havia sido aberta, talvez por alguns discípulos que fugiram do próprio Paulo, quando esses estavam perseguindo a igreja, e Paulo manifesta aqui no versículo 8 ao versículo 15, o seu desejo de conhecer essa igreja pessoalmente, e aí no versículo 16, Paulo vai iniciar a sua instrução para a igreja de Roma. Agora atentem para o que ele escreve no versículo 8 ao versículo 15, Paulo está confirmando que ele não conhecia essa igreja. Paulo está confirmando que essa igreja não o conhecia pessoalmente. A gente tem uma frase em nossos dias que diz que a primeira impressão é lá que fica. Agora imagina que Paulo está escrevendo pela primeira vez para uma igreja que nunca viu ele, e para uma igreja que ele nunca viu, ele apenas ouve falar que essa igreja está lá em Roma, e que ela está sendo afrontada por judeus que tentam implantar o judaísmo dentro da igreja. Paulo poderia começar escrevendo dizendo: olha, Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo, grande líder que abriu muitas igrejas, mas se você volta no versículo 1, ele já começa escrevendo Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, mas ainda servo. Ele começa escrevendo para uma igreja que nunca o viu e que ele nunca a viu, e ele começa a dizer: eu sou servo de Jesus. Como se não bastasse, quando ele vai começar as suas doutrinas, as suas instruções doutrinárias no versículo 16, depois de dizer que queria conhecê-la, Paulo já começa dizendo: eu não me envergonho das pessoas saberem que eu tenho falhas. Eu não me envergonho das pessoas saberem que eu erro. Eu não me envergonho das pessoas saberem que foi a graça que me alcançou. Eu não me envergonho das pessoas saberem que eu não sou perfeito. Lembremos que Roma, nesses dias, apesar de ser um
ali surgem também as filosofias. É nesse tempo, nessa cultura, que você vai ter os primeiros filósofos e as primeiras academias, as pessoas procurando a perfeição física e a perfeição mental. Então Paulo está escrevendo para uma igreja que buscava parecer culturalmente que ela era perfeita. Paulo está escrevendo para uma igreja que culturalmente aprendeu desde a infância a passar a impressão de que eles eram perfeitos, de que eles não tinham falhas, de que eles não tinham faltas. E quando Paulo vai para escrever para os semi-perfeitos, Paulo escreve dizendo: não me envergonhe das pessoas saberem que eu tenho falha. Quando ele vai escrever para pessoas que procuravam de todas as formas parecerem bons, Paulo diz: eu não me envergonho das pessoas saberem que eu tenho problemas. Paulo está escrevendo para uma igreja que culturalmente aprendeu a viver uma capa, que culturalmente aprenderam a demonstrar uma grandeza, culturalmente aprenderam a demonstrar uma perfeição. E Paulo está dizendo: eu não me envergonho das pessoas saberem que eu sou imperfeito. Ele vai corroborar com esse texto quando ele escreve aos Colossenses dizendo: olha, porque Deus pega os seus maiores tesouros e coloca em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele. Em uma igreja onde inicialmente buscava se aparentar a perfeição, Paulo inicia glorificando a Cristo. Ele diz: você já deve ter ouvido falar do Paulo, que abriu muitas igrejas, que viajou por muitos lugares, que esteve em muitas nações. Ei, eu quero começar dizendo que esse Paulo, se não fosse pela graça, ele não era salvo. Esse Paulo, se não fosse pela graça, ele não tinha direito à salvação. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da boa notícia, eu não me envergonho da notícia da graça, porque a gente fala muito que Evangelho é boa notícia, ninguém fala que notícia é essa. E a verdade é que ela é a boa notícia da graça de Deus. Ela é a boa notícia de que Deus salva pecadores que não merecem. O Evangelho é a boa notícia de que Deus salva homens e mulheres que não têm méritos para isso. E quando alguém diz: olha, o Evangelho, então é um ajuntamento de perfeitos. O Evangelho é um ajuntamento então de pessoas cheias de fala, Paulo diz: eu não me envergonho de estar nessa lista. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não daquele que merece, mas daquele que crê. Não é por mérito, é por fé. Quando a gente vai para Efésios capítulo 2, ali por volta dos versículos 8, 9, 10, a gente vai ver uma série de ensinamentos de Paulo na igreja de Éfeso dizendo: não é por fé, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé para que a glória seja dele. Não é por obras para que ninguém possa dizer: olha, eu mereci estar aqui, mas é por fé para que a glória permaneça sendo dele. É impressionante porque a gente vive uma geração que nos nossos dias, nos tempos odiernos, os nossos contemporâneos, eles estão de novo buscando uma cultura grega onde a gente tenta parecer perfeito. Os pastores, os líderes tentam parecer que são semideuses, que têm superpoderes, e quando a gente vê até um líder comum, a gente estranha. Lembro de uma irmã que ela mora em outro estado e ela, segundo ela sempre ouvia falar do pastor Gesiel. Olha, aquele pastor que escreve as revistas, é o pastor que dá os cursos, é o pastor. E um dia eles estavam conversando numa mesa, e eu estava lá conversando e brincando, e aí de repente alguém chega e fala: Senhor, pastor Gesiel. Ela disse: você é pastor Gesiel? Eu falei: eu acho que é. Ela disse: mas... ela usou uma palavra bem pesada, ela disse: é só um moleque. Eu falei: é só um menino. Pelo menos amenizei na resposta. Ela disse: mas eu imaginava quando as pessoas falavam de você um senhor de idade. Eu falo: não, ainda é um menino. É porque a gente está tão acostumado com os super-heróis da igreja que quando a gente vê alguém comum, a gente estranha. Porque a gente quer alguém que a gente olha de igual, ele é a representação de Deus na terra. E quando esse pastor cai, a igreja cai junto. E que eu nunca caia em nome de Jesus, que Jesus me sustente, mas que a igreja esteja sempre firmada em Jesus. Que a igreja sempre esteja firmada em Cristo. A gente precisa entender que vasos que Deus usa são apenas homens e mulheres de carne e osso, que foram salvos pela graça e que pela misericórdia de Deus carregam um chamado. Mas isso não é por mérito pessoal, isso não é por merecimento, não é por
E aí às vezes você vem aqui, ministra, como o Davi ministrou aqui, e você canta aí, a igreja sente a unção. E a dificuldade que fica depois é da gente entender que a unção não é nossa, porque eu ministrei 10 cultos seguidos, e a unção não veio nos 10 cultos. Então no 11º outro irmão ministrou, e naquele dia parece que não veio a unção. Então o meu coração começa a me dizer, tá vendo? A unção só é quando você canta. Aí o meu coração começa a dizer, a unção é só quando você prega. A unção é só quando você estará na frente. E aí é o dia que o Senhor tira a unção por uns dias. Já teve aquela fase que você vinha bem, de repente seu coração começou a te enganar? Aí de repente você não está nem percebendo que o teu coração está te ludibriando, mas chega um momento que você vai lá e chega sua escala e você ministra, e naquele dia não acontece nada. Por que de vez em quando o Senhor nos permite viver isso? Porque Ele quer nos lembrar de tempos em tempos que a glória é dEle, a unção é dEle, o louvor é dEle. O hino que a gente canta sempre aqui, a autoria de Paulo, Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 36, a gente canta a segunda estrofe primeiro, por algum motivo que eu nunca entendi. Paulo começa cantando dizendo, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória para sempre. Amém. Que a gente canta como segunda estrofe, na verdade, a primeira, quando Paulo escreve lá no versículo 33, a profundidade das riquezas, do saber e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, deu alguma coisa primeiramente a Deus, para que possa dele receber algo de volta. Aí ele fecha dizendo, a Ele, pois a glória é eternamente a mim. Aleluia! Então, Paulo agora está escrevendo, o grande Paulo, ele começa a dizer, para o servo de Jesus. Depois ele diz, eu não me envergonho das pessoas saberem que eu tenho falhas. Eu não me envergonho das pessoas saberem que eu tenho defeitos. Eu não me envergonho, eu não estou falando sobre alguém que se acostumou com os defeitos. Porque tem gente que usa esse texto para dizer, tá vendo, pastor, por isso que eu nem tento mudar. Não, eu estou falando de alguém que não se envergonha das pessoas descobrirem que você é humano. Moisés um dia fica 40 dias, não um dia, 40 dias diante de Deus, e ele volta com o rosto dele brilhando. E o Moisés não sabia, mas você sabe que ele está andando e as pessoas estão se afastando, estão reverenciando, e o Moisés não entende, até que alguém explica e diz, Moisés, seu rosto está brilhando. Então Moisés reclama com alguém, a pessoa imediatamente está bom, meu Senhor, eu aceito a repreensão, Moisés diz, uau, isso funciona. E Moisés deu uma instrução e o outro diz, não, tudo bem, eu obedeço agora, e ele sai correndo, e Moisés diz, uau, isso está dando certo. Só que um dia Moisés acorda e a esposa dele diz assim, Moisés, o brilho sumiu. Moisés, o brilho apagou. Era só porque você ficou na presença de Deus alguns dias, então a Bíblia vai chamar isso de uma glória provisória. Ela não era permanente, ela era temporária. Aí o que Moisés faz? Ele sai de novo e ele dá ordem, e as pessoas não obedecem, ele dá uma instrução e ninguém respeita. Então ele volta em casa e coloca um véu no rosto, e ele sai dizendo, olha, por baixo do véu, o rosto está brilhando. E a coisa volta a funcionar, todo mundo respeitava, afinal de contas, a chave estava brilhando. Então ele entrava diante de Deus de novo e ficava ali um dia, 2, 3 dias, ele saía de lá com o rosto brilhando. E ele tirava o véu, e ele andava e dava instruções. Aí de repente a esposa avisava Moisés, o brilho está apagando. Moisés, em vez de correr para dentro da oração, ele colocava o véu. Paulo no capítulo 11 de Coríntios, numa ousadia, porque nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Moisés, aquele de quem Deus disse, se houver profeta em Israel, eu falo com ele por meio de visões ou sonhos, mas com Moisés eu falo face a face. Paulo diz, nós com muita ousadia não somos como Moisés, que colocava um véu para parecer que brilha. Se você voltar no livro de Jeremias, você vai ver Jeremias combatendo essa prática, e você vai perceber que muitos profetas em Israel se mantiveram fazendo isso. Eles usavam um véu no rosto e diziam para as pessoas, eu brilho, e as pessoas acreditavam. Então aquilo era uma prática comum, se tornou uma tradição, aquela hipocrisia no meio de Israel. Jeremias combateu isso. E agora o Paulo está dizendo, olha, eu não vou colocar um véu para vocês me obedecerem. Eu não vou colocar um
brilho. Aí ele volta e diz, mas nós, com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. Quando Paulo está dizendo nós com o rosto descoberto, ele está dizendo com todas as nossas limitações. Nós com o rosto descoberto. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, olha, eu vou diante de vocês, deixando vocês saberem que eu não brilho, que eu não resplandeço, que eu não tenho superpoderes, que eu não tenho nada além de uma chamada. Ousadamente, ele não diz eu entro no altar, ele diz ousadamente eu entro no Santo dos Santos. Ousadamente eu entro diante de Deus com o meu rosto descoberto, com os meus pecados expostos, com as minhas falhas abertas, deixando todos saberem que eu não sou perfeito. Ousadamente com o meu rosto descoberto, eu venho até vocês e eu prego a palavra, para que vocês não saiam daqui elogiando o pregador, mas que saiam daqui contritos pela palavra. Porque coisa triste é quando a gente sai do culto mais reverenciando o pregador do que a palavra, mais reverenciando a técnica do que a palavra, a eloquência do que a palavra. Não, você viu como ele prega bem? Olha só, teve começo, meio e fim, introdução, tópicos, teve tudo certinho. A gente vai ter, começa segunda-feira, matéria de homilética. Vou ensinar tudo certinho para vocês pregarem nos tópicos, subtópicos, né? Aí a gente disse, viu como pregou lá tudo dentro dos negócios, tudo certinho. Mas o que foi a palavra? Eu não sei, eu só sei que foi bonita. Aí Paulo está dizendo, tira o véu, se apresente diante de todos, e quando for pregar uma palavra de correção, ao invés de dizer para a igreja se conserte, diga nos consertemos. Ao invés de dizer você tem que orar, diga nós precisamos orar. Gramaticalmente o nós aqui não era nem necessário, porque o precisamos já cobria ele, mas para dar uma ênfase a gente quebra algumas ortografias e diz, não, nós precisamos orar. Precisamos buscar, precisamos nos converter, precisamos, sabe, sempre deixe claro que você faz parte dos que precisam do conserto. Porque precisamos, porque necessitamos, porque não somos, não temos o nível de perfeição que o céu exige. Não temos o nível de perfeição que precisaríamos para ir morar no céu. E como podemos ter esperança de ir para o céu se não somos perfeitos a esse nível? Confiando na graça, acreditando na graça. É por isso que naquele grande dia não vai importar muito a obra da mão ou do pé ou do corpo, mas o quanto você dependeu da graça. Porque é a graça que te justifica, é a graça que te cobre. Ah, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, mas preciso estar debaixo da graça, porque por mérito ninguém nunca vai alcançar o nível de perfeição do céu. Porque o corpo é debaixo da graça, porque eu sou perfeito? Não, é justamente porque eu reconheço que eu não consigo ter um nível de santidade do céu. Porque o corpo é igreja, o corpo é Jesus, é porque eu já me livrei de todos os meus defeitos, ou quem dera. Quem dera, eles. Aí nessa semana Deus usou alguém para falar comigo e estava me ministrando e disse, olha, tem coisas que você está orando dizendo, Deus, arranca isso de mim. E o Senhor está dizendo, eu vou te ajudar esse livro. Eu falei, glória, vem reforço. Que todo dia eu sento diante de Deus, eu ajoelho diante de Deus, uma lista de Deus, eu ainda tenho esse defeito. Não estamos aqui porque nos julgamos perfeitos, estamos aqui porque nos julgamos justamente imperfeitos, imerecedores do céu, merecedores do inferno, e é por causa disso que a gente corre para debaixo da graça, e diz, Senhor, que a tua graça me baste, que a tua graça me cubra, que a tua graça cubra meus pecados, que a tua graça cubra minhas imperfeições, que a tua graça cubra as minhas injustiças, que a tua graça cubra os meus erros, que a tua graça cubra o meu defeito. Meu irmão, não corro para ele porque eu sou bom, eu corro para ele porque minha natureza é má. É o contrário. A gente corre para ele porque reconhece que é sozinho, a gente não consegue. Olha o que vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo
A partir do 5, Paulo diz: de uma assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo: olha, eu não fico aqui me gabando do que eu já fiz, do que eu não fiz, para que ninguém fique me venerando, para que ninguém fique me adorando, para que ninguém fique me dando presentes, porque acha que eu sou alguém a mais. Ele diz: eu não me glorio nos meus acertos. Versículo 6, a gente lê versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Ele está recebendo grandes revelações. Ele diz para eu não me exaltar. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para me ser desviasse de mim, e disse-me o Senhor: a minha graça te basta. Agora olha o final do versículo 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer a resposta de Deus? Ele diz a Paulo: Paulo, meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Aí do meio diante o Paulo volta a falar. Ele diz: de boa vontade depois me gloriarei das minhas fraquezas. Então, para que em mim habite o poder de Deus. O início do versículo 9 é Deus dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. O Senhor está dizendo: quanto mais fraqueza você tem, mais eu posso operar em você, porque mais dependente você fica. É claro que isso só funciona quando a gente reconhece as fraquezas. Aí o Paulo, agora quem ouve do Senhor dizendo: olha, Paulo, deixa eu lá o versículo 9, só mais um pouquinho. Paulo ouve do Senhor dizendo: Paulo, quanto mais fraqueza você tem, mais o meu poder age em você, porque você reconhece a fraqueza, você sente que não merece. Quando você sente que não merece, eu posso te dar tudo. Quanto mais você entende que não merece, mais Deus te dá. Você entendeu a chave? O problema é que a gente vai orar a Deus apresentando méritos. Deus, o Senhor tem que me dar tal bênção, porque eu estou fazendo uma campanha de oração para madrugada. O Senhor está vendo aí que eu estou dando esforço. Deus, o Senhor tem que me dar bênção, porque eu estou fazendo tantas horas de leitura e eu mereço por causa do meu esforço. O Senhor está dizendo: quanto mais você reconhece que não merece, mais eu te dou. Porque quando eu reconheço que não mereço, eu entro diante dele com dependência. Quando eu reconheço que não mereço, eu entro diante dele dizendo: Senhor, eu não mereço, mas libera um pouquinho de misericórdia. Aí o Senhor diz: aí eu te dou tudo. Aí o Paulo entende a chave, ele responde no mesmo versículo. Ele responde a Deus com base da chave que ele acabou de lhe dar. Ele diz: então, de boa vontade, com muita alegria, eu vou me gloriar por tuas fraquezas. O Paulo, que até então talvez estava dizendo: olha, eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou o cara. Aí o Senhor diz: Paulo, eu só te dou coisas quando você não merece. Aí ele diz: então, já que é assim, eu vou começar a me gloriar por ser fraco. E a carta aos Romanos talvez entre depois dessa de Corinto. Paulo aprende uma lição em Coríntios 12. É por isso que quando ele chega para os Romanos, ele já começa a dizer: olha, não me vergonhe de vocês saberem que eu tenho um monte de defeito. Paulo estabelece uma meta para a própria vida, dizendo: eu vou me gloriar, as pessoas vão ouvir de mim em todo lugar, dizendo: gente, eu estou defeito, eu tenho um erro, olha, eu não sou perfeito, viu? Eu estou lá avisando que eu não sou bom, porque não aprendi uma chave. O Senhor está dizendo: Paulo, quanto mais fraquezas você reconhece, mais eu posso manifestar o meu poder na sua vida. Aleluia! Olha o versículo 10. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou. Lembra do verbo to be, que a gente é a única que a gente aprendeu na escola do inglês? Ser e estar. A gente ficou 5 anos estudando aquilo e não decorou. E a maioria nem lembra que já um dia estudou isso. Então Paulo começa a dizer: olha os verbos, aqui você tem um estado. Isso aqui não é permanente. Isso aqui não é identidade, isso aqui é momento. Mas aqui você tem identidade. Estar é momento. Ser não é momento, é o que você é. Ele diz: então, quando eu estou fraco, estado, aí eu sou forte. Quanto
Quanto mais eu reconheço minhas fraquezas, mais a minha identidade se fortalece em Deus. Olha que coisa linda. Quanto mais eu reconheço as minhas tendências, mais a minha natureza se fortalece em Deus. Vamos para Romanos capítulo 7. Eu não vou me estender, eu estou correndo pela Bíblia aqui hoje. Eu tinha deixado, a gente liberou a escala hoje, então ficou tudo meio que em aberto, não dava para jogar ninguém na berlinda de última hora. Eu falei que você chegar cedo, na hora de jogar. E aí já quase umas 6 horas, a Dona mandou mensagem para Dani dizendo, não, acho que a gente não vai. Eu falei, agora eu estou feito. Então, hora de Bíblia, assim, esposo, vai ser gostoso. Eu estava com saudade para dar mensagem expositiva, assim. Esses dias eu estou muito temático, tenho corretido assim. Então vamos lá, versículo 18, capítulo 7 de Romanos. Porque eu sei que em mim mesmo, isso é na minha carne. Gente, o Paulo está se gloriando das fraquezas dele do jeito que ele prometeu que faria. Entenda que os livros da Bíblia não estão aqui em ordens de escrita. Ok? Ele aprende uma lição em Coríntios 12. Ele diz, já que é assim, eu vou me gloriar de ser fraco. E ele começa a espalhar para todo mundo, eu tenho defeito, eu tenho defeito, eu tenho defeito. Porque ele descobriu uma chave. Quando você descobre uma chave, você tem que pegar a chave, porque a chave abre portas. Ele diz, eu vou me gloriar das minhas fraquezas para que o poder de Deus se manifeste. Eu lembro do pastor Luciano Subirá pregando sobre esse texto, e ele conta que trouxe uma mensagem e aprendeu com Paulo, e ele começou a dizer, irmãos, eu tenho tal defeito, eu sou nervoso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E no final do culto o irmão procurou ele e falou, pastor, hoje eu descobri, Deus vai me usar. Deus ainda vai me levantar nessa terra. Ele falou, irmão, que bom. Isso tudo foi na mensagem. Eu falei, foi. Ele disse, qual parte da mensagem? Ele disse, pastor, se você está aquele tanto de defeito, Deus te levantou no Brasil, eu não tenho metade dos seus defeitos, então acho que para mim ainda tem chance. O pastor Luciano falou, você não aprendeu nada, cara. Você não entendeu nada do que eu preguei. Eu estava te ensinando justamente a reconhecer as suas fraquezas. Ele disse, não, pastor, eu não tenho esse monte de defeito que tu tem, não. Então eu acho que eu vou ir muito mais longe do que o senhor foi. A gente sai da graça e corre para o mérito, né? Quando você entra no mérito, o poder de Deus se afasta. Mas quando você sai do mérito e se esconde na graça, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91 fica aberto na sala de um monte de gente, nunca entenderam esse texto. Ali você tem os segredos do lugar secreto. Salmos 91 não é um guardião de sala, não é guardião de casa. Não é um salmo protetor de residência. Ali é os segredos do lugar secreto que só seriam revelados na graça. Eles são manifestados no Salmo 91. Quando você se esconde no esconderijo do Altíssimo. Quem se esconde lá? Quem é que vai se esconder? É quem não quer ser visto. É quem não faz questão de que o nome dele se espalhe. É quem não faz questão de ser conhecido. Quando você escolhe, você decide habitar no esconderijo. Quando você decide que é ele que vai ser visto, que é ele que vai aparecer, você vai ficar por trás e ele vai aparecer. A Bíblia diz, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aí você segue uma série de promessas que o Senhor vai dar para quem? Para todo mundo, para quem deixou aberto? Não, para quem se escondeu no esconderijo do Altíssimo. Para quem correu para Ele e disse, Senhor, eu não preciso aparecer porque eu sou muito mau, então eu quero me esconder em Ti. Apareça, que Ele cresça, que eu diminua. Não é assim que a gente canta, só não vive, mas canta. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Vamos esconder nele. Olha que Paulo, Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Gente, que bela apresentação Paulo está fazendo para a igreja de Roma. Se eu sou os irmãos de Roma, dizer, gente, não traz esse cara para aqui não. Que ele escreveu para a gente, confessou um monte de pecado e eu não quero ele aqui voltar não, deixa vir não. O Paulo não está preocupado com marketing. O Paulo não está preocupado com a imagem. Ele já está escondido no esconderijo do Altíssimo e ele descobriu os segredos desse lugar.
lugar. Ele descobriu as bênçãos de estar no esconderijo. Na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque eu não faço o bem que eu quero. Eu até planejo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço de sobra. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O Paulo está dizendo: tem pecado em mim. Ele está escrevendo para a igreja que não o conhece, e que ele não a conhece. Vamos lá, deixa mais um pouquinho. Acho então essa lei em mim, versículo 21, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo. Porque segundo o meu espírito, o homem interior, segundo a minha vontade, lá dentro do meu propósito, eu tenho prazer na lei de Deus. O meu espírito deseja, mas vejo nos meus membros outra lei. Vejo no meu corpo a lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, eu sirvo a lei do pecado. Versículo 5 do capítulo 8: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem a verdade pode ser, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, então não é dele. Olha o que Paulo está ensinando. Ele está dizendo: olha, o pecado te afasta de Deus. O pecado, ele vai te tornar inimigo de Deus. Mas ele tinha acabado de dizer que tem pecado em mim. Ele está dizendo: o pecado te torna inimigo do Senhor. Mas ele tinha acabado de dizer: o pecado habita no meu corpo. Agora olha os versículos 1, 2 e 3 do próprio Romanos 8. Vou começar no versículo 3. Porquanto era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos aos versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo de Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então Paulo está dizendo no capítulo 8: o pecado te torna inimigo de Deus. No versículo 7, no capítulo 7, ele está dizendo: eu tento parar, mas eu cometo pecados. No versículo 1 e 2 do capítulo 8, ele está dizendo: mas se eu estou em Cristo Jesus, ele já me livrou da lei, ele já me livrou do pecado, ele já me livrou da morte. Eu não estou mais debaixo da condenação. Uau, Paulo, você agora ficou perfeito. Ele diz: não, eu ainda tenho falhas, mas eu me escondo no esconderijo do Altíssimo, e a justiça de Deus me cobre. A justiça de Deus me guarda. A justiça de Deus me protege. Existem duas formas de nós andarmos sobre a terra: ou você anda com os seus próprios méritos e responde pelos seus próprios atos, ou você se esconde em Cristo e anda pelos méritos de Cristo e deixa que a cruz de Cristo responda por você. Ou eu ando pelos meus próprios méritos e respondo pelos meus atos, ou eu me escondo de Cristo e deixo que o sangue de Jesus vertido no Calvário responda pela minha vida.
Quando eu estou em Cristo, eu estou guardado nele. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando eu estou em Cristo, eu estou guardado nele. E o sangue de Jesus me guarda de todo pecado. Vamos para João, primeira epístola de João, capítulo 2. Aleluia, eu já vou finalizar. Eu não sei para vocês, mas está gostoso aqui. Aleluia. João capítulo, primeira epístola de João, não é o Evangelho, primeira epístola de João capítulo 2, vamos ler versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Versículo 9, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora continua nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aí olha versículos 12 e 13. João diz: filhinhos, essas exortações eu estou escrevendo, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pois escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Aí ele continua dizendo: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, é sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aleluia! Aí ele vai escrever em outra passagem mais à frente, dizendo assim: filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para que vocês não pequeis. Por que eu estou exortando? Por que eu estou corrigindo vocês? Por que eu estou indo lá e cobrando de vocês? Volta ao capítulo 1 da mesma epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganando-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora olha o versículo 9. Isso aqui resume tudo que a gente pegou até agora. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Versículo 10, combate a hipocrisia. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí o João exorta, porque crente tem que andar em santidade, amém? Amém. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: pecaremos, pois, porque agora estamos debaixo da graça, de modo nenhum. Porque aqui você entrega o seu corpo, você se torna escravo dele. Se para Cristo, da justiça, se para o pecado, escravo do diabo. Agora, olha o que ele está escrevendo no capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhos, essas coisas eu estou escrevendo porque não quero que vocês pequem, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de toda a humanidade. Aleluia! O João está dizendo: eu estou pregando sobre a graça para que vocês fiquem pecando de modo nenhum. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Sabia que tem muitos pastores que têm medo de pregar sobre a graça? Que falam: se eu pregar sobre a graça, a igreja vai sair do culto achando que pode pecar, que o pecado está liberado. Uau, não está. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Contudo, porém, todavia, vou fazer todas as redundâncias possíveis. Se por uma fraqueza tua carne te enganar, a gente volta ao versículo 9 do capítulo 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se pela nossa fraqueza, mesmo propositando fazer o bem, a nossa carne nos enganar e a gente fizer o mal, o sangue de Jesus ainda nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus ainda nos purifica
os versículos do capítulo 7 e 8 de Romanos. Lê essa carta toda em casa, irmão. São 16 capítulos, viu? Está gostoso de ler. Mas Paulo vai escrever, todavia, ainda que o meu homem exterior se corrompa, ainda que a minha carne acabe vacilando e pecando, o meu homem interior, o meu espírito vai buscar a santidade de Deus. Ainda assim, depois de um dia vacilante, eu de novo vi naquela minha fraqueza e falhei nela. Com o meu espírito ainda vou buscar a santidade de Deus e me esconder no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente, dizendo: Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando a gente se esconde nele, você está pronto para receber do verso 3 até o verso 16 do Salmo 91. Bota lá para a gente, verso 3. Lembrando que nos versos 1 e 2 você está só se escondendo, se escondendo, se escondendo. Deixa ele aparecer, corre para ele. Verso 3: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo, ela te protege, ela bloqueia o mal. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus santos dará ordem a teu respeito para te guardar de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calçarás os pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você percebe que Salmo 91 não tem aplicabilidade na lei? Fala de amor, de perdão, de alguém que invoca e é salvo por isso. Todas essas promessas são aplicáveis à graça. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse salmo joga para a graça. Ele mostra Cristo e mostra pessoas se escondendo debaixo dele. Já diante do sepulcro do Lázaro, deixa eu fechar aqui, senão eu fico folheando. Ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te esconder debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas a Jerusalém não quis esconder porque ela queria ser vista. Jesus está nos chamando de novo para um esconderijo, onde a gente vai dizer: apareça. Onde alguém vai dizer algo que, como você fala, você vai dizer: não, a glória é dele. Uau, como você canta, foi ele que me deu essa voz. Uau, que unção, não, a unção é essa dele mesmo. Essa daí ele tira a hora que quer. E tem dia que não está certo, tem dia que não funciona, tem dia que atrapalha tudo. E por que isso acontece? Para que essa bênção da glória permaneça santa terra. Eu quero te convidar a orar. Aleluia. Fale com Deus. Enalteça a graça dele. Se você, assim como eu, ainda reconhece que você só está salvo porque Ele te amou com graça, que você só é usado ou usada porque Ele te amou com graça, então agradeça a Ele pela graça, agradeça a Ele por esse tão infinito amor, agradeça a Ele pelas vezes que você ministrou e a igreja recebeu algo dele. Não foi mérito nosso,
sempre foi Ele. Nunca teve a ver conosco, sempre teve tudo a ver com Ele. Ah, Espírito Santo, obrigado pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque tu vieste a esse mundo para liberar a graça, para poder olhar para nós e nos chamar de filhos. E nos usar, Pai, no meio de tantos defeitos, nos usar em meio a tantas falhas, nos usar em meio a tantas fraquezas, Pai. Ah, Deus, entendendo a chave que foi liberada para Paulo, e eu entendo que é para toda a igreja, das minhas fraquezas, então me gloriarei, não me acostumarei com elas, tentarei me livrar delas de todos os modos, mas também não as esconderei, Pai, porque o teu poder se manifesta no meu reconhecimento de fraqueza. Então eu as exponho diante de Ti, eu exponho as fraquezas da minha carne diante do Senhor, Pai, e peço ao Senhor, muda-me, molda-me, faz no teu molde, faz da tua maneira, Pai. Torna-me alguém agradável aos teus olhos, torna-me alguém agradável às tuas narinas, que o louvor e a adoração que flua de mim e chegue como um cheiro suave. Torna-me esse alguém, Pai, porque por méritos próprios eu não sou esse alguém, por méritos próprios eu não tenho esse nível de perfeição, mas pela tua justiça,